Hora de conversar com Juliana Rosa. Saiu a ata do Copom e a Ju tem os detalhes. Já deu uma passada de olho lá, uma bisoiada cuidadosa e vai trazer pra gente os detalhes do texto. Bom dia, Ju. Tudo bom, Megali? Bom dia para você. Bom dia para Sheila e para Carlinha. Bom dia para o nosso ouvinte. Esse é aquele documento que detalha a decisão da semana passada do Banco Central de cortar os juros em 0,5 ponto percentual. A gente falava aqui que aguardava esse detalhamento porque o Banco Central foi mais duro do que se imaginava quando falou que ia cortar os juros, a taxa Selic, que é referência aí para as taxas bancárias, em 0,5 ponto percentual, então cortou a Selic de 13,25% para 12,75%, mas tinha uma expectativa de que ele pudesse sinalizar um espaço maior nas próximas decisões para acelerar o ritmo de corte de juros. E por quê? Porque a inflação, principalmente, está vindo bem abaixo do previsto. Então, já tinham algumas projeções já apontando para uma taxa Selic no final do ano mais baixa do que agora acabou ficando a percepção de que o Banco Central, novamente agora, reforça que não há espaço para acelerar o ritmo de corte de juros. E então a expectativa aqui reafirmada de que vão ter mais 2 reuniões de política monetária em novembro e dezembro e que ele deve continuar cortando nesse ritmo, em 0,5 ponto percentual. Então a taxa Selic nesse ritmo chegaria em dezembro em 11,75%. Então tinha já previsões apontando 11,5%, até um pouco menos, e o Banco Central na semana passada então já disse que não tinha espaço. E aqui, nesse documento divulgado agora de manhã, que é a ata do Copom, a ata da reunião, tipo ata de condomínio, né, onde eles falam o que todo mundo falou, o que o pessoal quis destacar ali no meio da discussão. E uma questão que já aparece aqui de cara, que chama muita atenção, é a preocupação com o cenário internacional. Aqui ele coloca o cenário internacional, o cenário externo, como algo que preocupa tanto que ele colocou 4 parágrafos a mais. Aqui estão me passando aqui os analistas, que o pessoal faz essa leitura comparativa com os últimos documentos para mostrar o nível de preocupação. E aí a gente vê que tem aqui uma preocupação internacional, mas aqui o pessoal já apontando que tem um texto bem maior em relação à preocupação internacional do que vinha aparecendo nas outras comunicações. E principalmente Estados Unidos e China. Estados Unidos, na semana passada, deixaram o mundo mais preocupado ao dizer que vão aumentar mais um pouco os juros para poder puxar a inflação mais para baixo e vão manter os juros altos por mais tempo. Então isso faz com que o dólar fique mais pressionado, né? Os juros mais altos, os Estados Unidos, a economia mais segura do mundo, pagando mais juros, isso tende a valorizar o dólar, isso dificulta a nossa vida para controle inflacionário. No caso da China, também é uma questão preocupante, porque a China está crescendo bem abaixo do previsto e parece que tem problemas mais graves do que uma simples desaceleração, como uma crise ali no setor imobiliário, ali nas construtoras chinesas. Aqui ele fala também, para completar em relação a gente, ele está vendo que a economia brasileira cresce mais rápido do que o previsto. E isso, né, pode parecer que ele está preocupado também com o fato de que isso possa pressionar a inflação, mas ele acha que, por enquanto, esse não é um problema, porque ele acha que eles veem aqui no Banco Central que a economia vai perdendo fôlego, não cresce no mesmo ritmo do começo do ano. Então, não parece que o ritmo de crescimento econômico seja uma grande preocupação em relação a pressões inflacionárias e algo que possa impedir um corte maior de juros. E aí fala bem aqui que a parte de inflação de serviços, que a gente também vem conversando aqui, né, que demorou a cair, aquela parte de inflação de serviços prestados às famílias, que é restaurantes, bares, salão de beleza, enfim, essa parte de serviços demora mais a cair, porque mesmo que o consumo diminua, os proprietários dos estabelecimentos têm custos fixos, né? Então, aluguel, mão de obra, então é uma inflação que demora mais a cair. E aí ele chama a atenção que essa inflação também está recuando, que isso é uma coisa boa, mas que ele ainda está preocupado com agora o fato de que a alta do petróleo
e a alta do dólar podem acabar atrapalhando esse lado bom da inflação, que é essa redução da inflação de serviços. Então, ele está preocupado que a alta do dólar e a alta do petróleo possam acabar revertendo uma tendência favorável da inflação. Então, acho que esses são os principais pontos, um resumo que é um documento bem mais preocupado com o ritmo da inflação mundial, de juros mundial, mostrando um espaço menor para cortar juros, né, vai continuar nesse ritmo de 0,5 ponto, e então reforçando que o pessoal que estava um pouco mais animado aí com espaços maiores de cortes de juros, mais uma vez reafirmando que não, que na visão do Banco Central não tem espaço para acelerar o ritmo de corte de juros. Ju, rapidinho, queria te ouvir sobre o governo federal ter decidido ir ao Supremo Tribunal Federal, já se esperava isso, contra alguns trechos da PEC dos precatórios, defendendo um pagamento imediato das dívidas, aquelas já expedidas. Estamos falando de quase 100 bilhões de reais, 95 na verdade, e a AGU pediu que os débitos sejam classificados como despesa financeira, portanto ficam fora das regras fiscais. Isso, se não me engano, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia dito naquele Canal Livre do qual você participou, né, Ju? Isso está sendo um debate grande. Lembra, na época do governo Bolsonaro, eles resolveram colocar uma regra que o pagamento de precatórios, que são brigas na justiça contra o governo federal, que as empresas fazem, pessoas, enfim, colocam o governo federal na justiça e perdem. Então, o governo é obrigado, ali, em última instância, já não tem como fazer um questionamento, tem que pagar. Né, a pessoa sofreu algum tipo de dano, por exemplo, do governo, e aí o que aconteceu? O governo falou assim, olha, não tem como pagar tudo que eu estou devendo, aquela coisa, né, devo, não nego, pago quando puder. E aí colocou um limite, olha, só vou poder pagar todo ano X. E aí o que esse governo está dizendo é que, no fundo, acabou sendo uma espécie de moratória, uma espécie de calote. Eles estão querendo juntar tudo que está sendo devido e pagar tudo de uma vez só para não ficar virando uma bola de neve. A ideia parece positiva, tá? Conversando com alguns analistas especializados em contas públicas, eles acham que a iniciativa parece positiva, tá? Num primeiro momento. A preocupação é que eles estão querendo colocar para contabilizar como superávit primário, que é importante, inclusive para o Banco Central, né, acompanhar o compromisso com o equilíbrio das contas públicas. Eles querem colocar o valor principal nessa conta de equilíbrio fiscal primário e juros e multas e tal, enfim, tudo que foi acumulado aí nos últimos anos, eles colocarem numa outra conta, uma despesa financeira. Então fica com cheiro de contabilidade criativa, fica levantando agora muito debate, conversei com algumas pessoas agora de manhã, e se acaba também atrapalhando o próprio debate fiscal, né, que o Banco Central também coloca aqui como uma questão de confiança importante para cortar mais os juros. Então, é importante, enfim, não deixar acumular dívidas e tal, mas você coloca uma série de regras ali que começam a gerar insegurança, né, de como que aquilo é contabilizado, e pode até, pelo que eu estou apurando aqui, abrir algum espaço maior para gasto no ano que vem. Aí começa a ficar com cheiro de contabilidade criativa. Então tem que ter muito cuidado aí nessa discussão de contas públicas, porque é o nosso calcanhar de Aquiles. Muito bem. Juliana Rosa volta amanhã com outros números e análises. Um beijo para você, Ju. Um beijão, a gente se vê amanhã. Até.